Beleza, já 30. Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens do que eu. Homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força das suas mãos, já que desapareceram seu vigor? Desfigurados de tantas necessidades e fome, perambulavam pela terra ressequida. Em sombrios e devastados desertos, nos campos de mato rasteiro colhiam ervas, e a raiz da giesta era a sua comida. Da companhia dos amigos foram expulsos aos gritos, como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos do rio, entre as rochas e nos buracos da terra. Rugiam entre os arbustos e se encolhiam sob a vegetação. Prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim, com as suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância, não hesitem em cuspir meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do meu arco e me afligiu, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam. Preparam armadilha para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu caminho, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Pavores se apoderam-se de mim. A minha dignidade é levada como pelo vento. A minha segurança se desfaz como a nuvem. E agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, minhas dores me corroem sem cessar. Em seu grande poder, Deus é minha roupa. Ele me envolve como a gola da minha veste. Lança-me na lama e sou reduzida a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não me respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza, e me atacas com força da tua mão. Tu me apanhas e me levas contra o vento, e me jogas de um lado a outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que eu chorei por causa dos que passavam dificuldade? E que a minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram trevas. Nunca para a agitação dentro de mim. Dias de sofrimento me confrontam, perambulando escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai, meu corpo queima de febre. Minha harpa está afiada para cantos fúnebres, e minha flauta para o som de prantos. Fiz acordo com meus olhos de não olhar com cobiça para as moças, pois qual é a porção que o homem recebe de Deus lá de cima? Qual sua herança de Todo-Poderoso que habita nas alturas? Não é ruína para os ímpios, desgraça para os que fazem mal? Não vê ele os meus caminhos e não considera cada um dos meus passos? Se me conduzir com falsidade, ou se meus pés se apressarem a enganar, Deus me pese em balança justa, e saberá que não tenho culpa. Se meus passos desviarem-se do caminho, se meu coração foi conduzido pelos meus olhos, ou se minhas mãos foram contaminadas, que outros comam o que semeei, e que minhas plantações sejam arrancadas pelas raízes. Se meu coração foi seduzido por mulher, ou se fiquei à espreita junto à porta do meu próximo, que a minha esposa moa cereal de outro homem, e que outros durmam com ela. Pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Isso é um fogo que consome até a destruição. Terei extirpado a minha colheita. Se ninguém justiça aos meus servos e servas quando reclamaram contra mim, que farei quando Deus me confrontar? Que responderei quando chamado a prestar contas? Aquele que me fez do ventre materno não o fez também? Não foi ele que nos formou a mim e a eles? Interessante que Jó está falando que eu fiz acordo com meus olhos, não olhar com cobiça para as moças. Isso aqui não é mandamento, isso aqui vem com Jesus. Jesus te fala, quando você desejar alguém olhando, aí é pecado. Antes era... É porque Jó não era nem hebreu, né? Mas hebreu era... Você não podia trair, no caso, né? Você não podia fazer o ato. Mas desejar fazer o ato podia. Agora não. Agora, se na sua mente você tem esse desejo de desejar, de cobiçar alguma coisa, até mesmo uma moça, uma mulher, um homem, você já está pecando. E Jó, naquela época, antes de vir Jesus, e nem sendo hebreu, fez acordo com os olhos para não ter cobiça. Muito massa, muito interessante. E tem outra coisa também. Como é que era? Aquele que me fez do ventre materno não os fez também. Não foi ele que nos formou a mim e a eles, no interior de nossas mães? Se não atendi os desejos do pobre, ou se fatiguei os olhos da viúva, se comi meu pão sozinho, sem compartilhá-lo com o órfão, sendo que desde a minha juventude o criei, como se eu fosse seu pai,
E desde o nascimento guiei a viúva. Se vi alguém morrendo por falta de roupa, ou um necessitado sem cobertor, e seu coração não me abençoou porque eu aqueci com lã das minhas ovelhas? Se levantei a mão contra o órfão, ciente da minha influência no tribunal, que o meu braço descaia do ombro e se quebre nas juntas, pois eu tinha medo que Deus me destruísse, e, temendo o seu esplendor, não podia fazer tais coisas. Se pus no ouro a minha confiança e disse no ouro puro, você é a minha garantia, se me regozijei por ter grande riqueza pela fortuna que minhas mãos obtiveram, se contemplei o sol em seu fulgor e a lua a mover-se esplêndida, e em segredo meu coração foi seduzido, e a minha mão lhes ofereceu beijos de veneração, esses também seriam pecados, merecedores de condenação, pois eu teria sido infiel a Deus, que está nas alturas. Se a desgraça do meu inimigo me alegrou, e os seus problemas que teve me deram prazer, e eu que nunca deixei minha boca pecar, lançando maldição sobre ele, se os que moram em minha casa nunca tivessem dito, quem não recebeu de Jó um pedaço de carne? Sendo que nenhum estrangeiro teve de passar a noite na rua, pois minha porta sempre esteve aberta para o viajante, se escondiam meu pecado, como outros fazem, acobertando no coração minha culpa, com tanto medo da multidão e do desprezo dos familiares, que me calei e não saí de casa? Ah, se alguém me ouvisse, agora sim na minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu acusador faça a denúncia por escrito. Eu bem que a levaria nos ombros e a usaria como coroa. Eu lhe falaria sobre todos os meus passos como um príncipe. Eu me aproximaria dele. Se minha terra se queixar de mim e todos os seus sucos chorarem, se consumir os seus produtos sem nada pagar, ou se causei desânimo aos seus ocupantes, que me venham espinhos em lugar de trigo, e ervas daninhas em lugar da cevada. Aqui terminam as palavras de Jó. Interessante que Jó, mostra aqui, ele fala ali atrás, né, mas ele fala durante o livro para entender que ele tinha muito medo de Deus. Então ele não obedecia, mas não tinha tanto amor. Por isso que fala no final do livro, dá a entender também, quando ele fala, antes eu conhecia só de ouvir falar, mas hoje meus olhos podem te contemplar, eu falei de coisas que eu não poderia entender, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber, era referente a isso. Que ele começou a amar Deus, ele não só a ter medo. Isso é bem interessante. Eliú. Então esses três homens pararam de responder a Jó, pois este se julgava justo. Mas Eliú, filho de Baraquel, de Bus, da família de Rão, indignou-se muito contra Jó, porque este se justificava diante de Deus. Também se indignou contra... Aqui eu acho, não tenho certeza que esse Eliú é hebreu. Também se indignou contra os três amigos, pois não encontraram meio de refutar Jó, e mesmo assim o tinham condenado. Eliú tinha ficado esperando para falar a Jó, porque eles eram mais velhos que ele. Mas quando viu que os três não tinham mais nada a dizer, indignou-se. Maneiro também isso, porque hoje em dia não tem... o mundo hoje está todo acabado, né? Infelizmente. Mas não tem nem respeito por hierarquia, né? Não é nem de obedecer 100%, mas de respeitar. Porque aquela pessoa tem que ser respeitada. Aí aqui, ele, nessa época que ele... Até porque ele deveria ser hebreu, né? Aí hebreu tem muito isso, sabe? Muito respeito. Ainda mais o povo escolhido. E aí ele respeitou todo mundo falando primeiro, porque ele era mais novo, depois que ele foi falar. Isso é muito massa. Então Eliú, filho de Baraquel de Bus, falou: eu sou jovem, vocês têm idade, por isso tive receio, e não ousei dizer a vocês o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. Mas é o espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. O sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos, os sábios, não são só os de idade, que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo seus arrazoados. Enquanto vocês estavam procurando palavras, escutei suas palavras com toda atenção, mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. Não digam, encontramos a sabedoria, que Deus refute, não o homem. Só que não foi contra mim que Jó dirigiu essas palavras, e não vou responder a ele com os argumentos de vocês. Vejam, eles estão consternados e não tem mais o que dizer. As palavras lhes fugiram. Devo aguardar agora que estão calados e sem resposta? Também vou dar minha opinião, também vou dizer o que sei. Eita pô. Pois não me faltam palavras e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Por dentro estou como vinho arrolhado, como odres novos prestes a romper. Tenho que falar, meu Deus, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém, e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse o meu Criador, em breve me levaria. Mas agora, Jó,
Escute as minhas palavras. Preste atenção em tudo que eu vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. Minhas palavras estão na ponta da língua. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Meus lábios falam com sinceridade o que sei. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso na vida. Responda-me então se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Mas você disse ao meu alcance, e eu ouvi bem as palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele é recorrente aos meus pés e vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo, por que você não está certo, porquanto Deus é maior do que o homem? Mas eu digo que você não está certo. Eu li errado. Mas eu digo que você não está certo, porquanto Deus é maior que o homem. Porque você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens. Pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Mesmo que o homem não o perceba, em sonhos ou em visão, durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas. Ele pode falar aos ouvidos deles e aterrorizá-los com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e da sua vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, sendo levado a achar comida repulsiva e a detestar na alma a sua refeição preferida. Já não se vê já não se vê sua carne e seus ossos que não se viam agora aparecem. Sua alma aproxima-se da cova e sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao seu lado, como mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo a seu respeito, para ser-lhe favorável e dizer: poupa-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce, ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou minha alma, impedindo-a de descer a cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas ao homem 2 ou 3 vezes para recuperar sua alma da cova, a fim de que se refugie sobre ele a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escuta-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo para dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada para dizer, ouça-me. Fique em silêncio e eu ensinarei a sabedoria. E isso aqui é interessante, eu li meio quebrado aqui, mas pelo que eu lembro aqui quando vi, ele vai falar sobre que Deus tem motivo para fazer as coisas, né? Então ele fala tipo assim, às vezes a gente não entende e a gente se fala que é justo, mas Deus é melhor que a gente e a gente não é perfeito, a gente é pecador e tal. E aí ele fala isso, né? Que independente do que Jó falou, Deus é maior que ele. E outra coisa que ele fala, ele falou aqui, eu acho que então sua carne se renova, voltando a ser como de criança, e rejuvenesce. Ele ora a Deus a seu favor, que o homem sofre às vezes e volta. Torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Eu sei que ele vai falar a respeito de pecados futuros. Se a pessoa for pecar no futuro, às vezes Deus faz ela... É um argumento, cara, muito interessante, que eles vão raciocinando, tem uns argumentos muito... Por isso que já é um livro muito doido, assim, muito incrível. Porque realmente passa por dificuldade, eles questionam, né? Eles são pessoas sábias, assim, vão questionando esse lance de Deus. Como é que Deus faz as coisas, como é que ele falaria. Por isso que já tá na Bíblia, né? Deus, tipo, muitas vezes você vai questionar, assim, aí eles, você lê a respeito do que eles falaram ali. É interessante. Mas não pode esquecer também que Jó estava acabado, né? Então foi bem cruel da parte deles. Mas esse último mais jovem aí, eu achei legal que ele fala: não vou pesar minha mão forte contra você e tal. Ele tá mais falando pelo que ouviu todo mundo falando. E ele não concordou, né? Então ele fala no fim nesse sentido. Mas eu acho que ele era o mais sábio dentre os outros 3. Ele não pesou em Jó, como falou. Os outros lá, meu Deus do céu. Falou um monte de abobrinha. Mas também falou algumas coisas certas, né? A respeito de Deus é glorioso e tal. Mas um monte de abobrinha em questão de Jó. Mas, glória a Deus, a gente já sabe que Jó recebeu o dobro. É isso, aleluia.